Oi, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério. O nosso programa Falando Sério de hoje, nós vamos abordar um tema muito caro para Picuí região. Hoje nós vamos falar da SENEC e vamos falar principalmente do seu fundador, que é picuiense, Felipe Thiago Gomes. Então a gente vai abrir o programa de hoje com um pequeno filme sobre a história, um filme feito através de fotografias, que uma turma de uma escola cenecista fez, e após vocês assistirem esse filme, a gente volta entrevistando o sobrinho de Dr. Felipe, o Severiano, né? E o seu filho, o Felipe Severiano. Já a gente está de volta. Felipe Thiago Gomes nasceu no dia 1º de maio de 1921, no sítio Barra do Pedro, município de Picuí, na Paraíba, filho caçula de Elias Gomes Correia e de Dona Ana Maria Gomes. Em 1928, foi alfabetizado por sua irmã Francisca. De 1933 a 1935, estudou na Escola Pública de Picuí. Em 1936, ingressou no Colégio Pio XI, em Campina Grande, Pernambuco. Fundou e presidiu o Grêmio Litero-Cultural Humberto de Campos, em Picuí, no ano de 1938. Concluiu o curso ginasial do Colégio Pio XI em 1940. Em 1941, foi para o Ginásio Pernambucano, em Recife, e no ano seguinte, nomeado secretário da Assistência da Casa do Estudante. Em 1943, fundou a Campanha do Ginasiano Pobre, célula embrionária da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Ingressou na Faculdade de Direito do Recife em 1944. No ano seguinte, foi eleito representante da turma junto ao diretório da faculdade. Em 1946, foi nomeado prefeito de Picuí. Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Pernambuco em 1947 e fundou o Teatro Universitário de Pernambuco. Formou-se bacharel em Direito em 1948. 2 anos depois, tornou-se integrante da campanha de erradicação do analfabetismo no estado do Rio de Janeiro e organizou o Movimento Popular de Alfabetização em 1951. Foi colaborador do movimento cívico contra o analfabetismo no estado do Espírito Santo em 1954. Em 1958, foi nomeado diretor do Departamento de Ensino Médio da Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro. E em 1960, torna-se membro diretor da Associação Brasileira de Educação. A partir deste momento, passou a dedicar-se exclusivamente às ações da SENEC. No dia 21 de setembro de 1996, Felipe Thiago Gomes faleceu em Brasília, vítima de complicações cardíacas. Deixou milhares de órfãos, cenecistas e estudantes que tiveram na campanha nacional das escolas da comunidade um meio de integrarem-se com a educação comunitária e de qualidade, um meio de tornarem-se cidadãos. Por esse infinito legado, todo o Brasil é grato a Felipe Thiago Gomes. Um homem comum que se tornou ídolo para milhares de pessoas e jamais será esquecido das mentes daqueles que conhecem o verdadeiro sentido de educar. A SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, é um dos maiores grupos educacionais do país e uma das 1000 maiores empresas. Com quase 70 anos de existência, a SENEC atua em todos os níveis educacionais em 18 estados da federação. Possui 134 unidades de educação básica, 21 unidades do ensino superior, mais de 100.000 alunos e mais de 8.000 colaboradores, dos quais 6.000 em atividades docentes.
Criada com a missão de oferecer educação de excelência com compromisso social, a SENEC concedeu, em 2012, mais de 14 mil bolsas integrais a alunos com comprovada necessidade. Adicionando-se às bolsas parciais, o montante global de alunos beneficiados ultrapassou a marca de 27 mil, totalizando um investimento anual de 60 milhões de reais. Como vocês viram aí durante o filme, esse pequeno lapso de tempo conta toda a história desse homem, desse idealizador picuiense, que saiu daqui e foi tentar revolucionar a educação no Recife, através do Recife. Mas quem melhor conta essa história para a gente é seu sobrinho, o Valdemiro Severiano, conhecido por todos nós aqui de Picuí como Miro. E também seu filho, que é o Felipe Tiago Severiano, que traz o seu nome como forma de homenagem que o Miro fez ao seu tio. Então, Miro, em primeiro lugar, uma satisfação ter vocês aqui conosco na Creative TV, no nosso programa, e vou deixar vocês muito à vontade. Em primeiro lugar, para você contar, a minha preocupação inicialmente é porque quem é adolescente hoje, quem tem até 25 anos de idade hoje aqui em Picuí, não chegou a conhecer Dr. Felipe. Né? Então, para que essa memória não se apague, é interessante que você conte aqui para a gente, de uma forma rápida, como foi essa trajetória do Felipe. Morava na zona rural do Picuí, sair para o Recife e ser o idealizador de uma escola, de uma rede de escola que chegou a ter 3.500 escolas espalhadas em todo o Brasil. Fabiana, eu gostaria primeiro de parabenizar essa equipe, a coragem, a determinação de fazer um programa de TV em Picuí, né? É uma conquista, né? E você, pela sua determinação como jornalista, como historiadora, escritora, ex-aluna, cinencista, minha amiga, advogada, somos área jurídica e colegas, mas a vida do professor Felipe é uma história muito bonita. Bonita pela a maneira que ele desafiou o seu tempo, suas dificuldades. Um garoto que saiu da Barra do Pedro, aqui próximo, quem tem carro hoje, difícil para andar a pé, eram 6 quilômetros para vir e 6 para voltar. Isso eu fiz também como estudante, mas agora mais próximo, na década de 70, mas o professor Felipe começou na época de 30. Ele vinha a pé, rio abaixo, caminhando, depois de ouvir falar, ele me falava, depois um prato de coalhada, meus avós eram pequeno agricultor e tinha um gado, né, umas vacas, e o menino Felipe era o menino da agricultura. E quando o garoto da zona rural vinha para a cidade, já tinha aquele preconceito, aquela dificuldade de adaptação. Primeiro o pessoal chamava o veradeiro do sítio, veradeiro, e do sítio ainda, porque aí é uma barreira, você enfrentar aquela dificuldade. Mas o professor Felipe foi muito mais difícil, porque na minha época já tinha o segundo grau através da SENEC. E ele, na época de Felipe, ele foi, a iniciação educacional dele teve com a irmã Francisca. E depois com Dona Nativa, que era uma escolinha da zona rural, particular, que ela atendia a vizinhança, aqueles garotos. E via em Felipe destaque, uma referência em termos de querer aprender, levar a sério. E ele veio estudar na cidade. E aqui teve mais outra pessoa de visão que viu também em Felipe um grande futuro. Foi um estudante de Direito, o Dr. Manuel do Nascimento, que era um estudante de Direito, que casou com a moça aqui de Picuí. E depois veio ser juiz de Direito, Dr. Manuel do Nascimento. E o professor Felipe, aqui em Picuí, surgiu outra barreira enorme, porque meu avô criava os filhos para a agricultura, deixar sem condições de levar o menino para Campina Grande, porque ele primeiro foi para Campina Grande. E
e foi para Campina Grande, com as dificuldades inerentes da época, de transporte. O filho do coronel, o filho do agricultor, pessoa melhor de vida, de Picuí, e da mulher, ele ia em cima do caminhão, do algodão. Umas 8 horas de viagem por aí. Não, sim, a estrada não existia, né? Era só estrada vicinal, né? Com muita dificuldade. Ele fala que uma época ele quase perde a vida porque a barra de direção do carro quebrou e ele em cima da carga lá do algodão, e via a hora a pessoa segurava o caminhão e segurar ele lá em cima também. Mas com isso ele deu a volta por cima, terminou letras, deve ter sido o 2º grau, e foi fazer o pré-jurídico em Recife. É porque ele perdeu a mãe, minha avó, Ana Maria, que tem o nome do colégio, aqui, antigamente Colégio 5 de Agosto, hoje é municipalizado, e tem o nome continua o nome da mãe dele, é Ana Maria Gomes, aqui em Picuí, e o professor foi fazer o pré-jurídico em Recife. No Recife ele teve muita dificuldade, que era um menino do sertão, da cidade pequena, e não tinha um apoio, não tinha onde ficar. E através de um juiz de direito, outro juiz de direito que foi, teve até uma foto lá no memorial, o memorial Dr. Felipe, que nós criamos aqui, uma foto de despedida, e via o garoto Felipe diferente dos demais, em termos de querer aprender. Isso é, Felipe, você vai para Recife, fica na casa do doutor, um dentista, é meu amigo, no Recife, hospedado, enquanto você se acomoda, tal coisa. Ele, quando chegou nessa casa, era uma casa muito fina, muito de pessoas ricas, ele se sentiu um pouco fora da realidade do cotidiano da sua cidade, do seu sítio, da sua família. E ficou muito angustiado. E um amigo dele, que depois veio ser um dos fundadores, Everardo Numa, que o grande jurista da Estado da Paraíba, posteriormente, e ele só vou arrumar uma vaguinha lá na casa do estudante. Quer dizer, uma condição dele vir para a casa do estudante fazer, não pagaria uma coisa pouca, ou se prestasse serviço, não pagaria nada. E ele veio para a casa do estudante. Aí sim, ficou mais tranquilo, porque era o ambiente universitário, e ele saiu de Picuí, mesmo assim ficou em 3º lugar. O 3º lugar foi um concurso para o curso jurídico, foi dele, mesmo com essa dificuldade de parar um pouco, e foi fazer direito. Foi fazer direito. Já com esse grupo. Dos anos 40. Provavelmente 42. 40, ele termina em 42, 5 anos, né? 43. E aí ele foi trabalhar para ajudar a casa do estudante na biblioteca. E lendo isso, lendo livros, que ele era apaixonado por leitura, e viu uma história muito bonita que ocorreu no Peru. O drama da América Latina, de um jornalista que veio fazer um trabalho de avaliação em todos os setores dos países sul-americanos. E no Peru, Aya de la Torre, que veio ser presidente do Peru, depois, ele criou a escola para filho de índios, pessoas pobres. Ele achou aquilo uma experiência fantástica. E convocou o Everardo, que era muito amigo dele, era amigo de quarto, só Everardo. Eu lendo esse livro, olha que beleza de experiência. É isso, qual, Felipe? Fundar um colégio, uma unidade para pessoas pobres. Isso você acorde, Felipe, você não tem condições, você está aqui por favor meu. E você vai criar escola para... Se toque, cara. Não, você dá aula gratuitamente? Dou. Conta comigo. Aí sim. Aí, como ele fala numa conferência que ele fez agora, antes de falecer, na Universidade da Paraíba, ele dizia que eram 5 estudantes, começaram com 5 estudantes, num prédio cedido pelo Conselho Estadual de Contabilidade do Recife.
a primeira aula não tinha carteira, não tinha mesa, não tinha nada. Tinha muito entusiasmo, força de vontade daquele grupo. E fundou o Colégio Cachofa do Recife. É o colégio, e a embrião da SENEC foi do Recife. É tanto que ele tinha na cidade do Recife um respeito aos pernambucanos. Ele era paraibano daquele Picuí, mas tinha com uma segunda cidade, Recife. Ele tinha um amor enorme pelo Recife, pelas dificuldades passadas, pela a luta empreendedora que todo o grupo fez. Eles, olha, essa cidade é apaixonante. Quantas vezes eu vim aqui para, você sabe que tem aquelas pontas, né, aqueles rios, meditar, ver a minha situação como estudante pobre e a grandeza que foi esse estado em proporcionar essa obra magnífica. E a SENEC seguiu com entusiasmo. Cada membro da fundação da SENEC, cada um seguiu sua linha profissional. O dentista, o caso de Severino Teixeira, voltou para a terra dele, Alagoas. O professor Felipe foi um que permaneceu até morrer na instituição. Inicialmente seria esse fato que depois eu poderia complementar em termos de conhecimento, conforme que você realmente conduzia. Certo. A gente vai dar uma pequena pausa e na volta o Miro e também o Felipe continuam contando a história do Dr. Felipe Thea Gomes. Já já a gente está de volta.